Nos últimos meses, o mundo tem acompanhado a história de milhares de pessoas que estão deixando os seus países, fugindo de guerras e perseguições. Segundo o Comitê Nacional de Refugiados, nos últimos 4 anos, o número de estrangeiros nesta situação aqui no Brasil praticamente dobrou. São famílias inteiras que chegam ao nosso país sem falar uma única palavra em português. E hoje o NET Educação vai mostrar uma iniciativa da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que vai disponibilizar conteúdo online para professores que queiram dar aulas de português para refugiados. Confira! Nesta sala de aula da Unifesp estão pessoas de várias partes do planeta. Todos são refugiados, alguns de guerra, outros políticos. Os universitários do curso de letras decidiram mudar a realidade destas pessoas e criaram um projeto voltado exclusivamente para ensinar a eles o português. E agora nós vamos conversar com a Marina Reynolds, ela que é coordenadora do projeto Memoref, que ajudou a construir tudo isso e, na verdade, até foi a idealizadora. Marina, conta pra gente como foi que essa história toda, que essa história bonita começou. Bom, a ideia do projeto começou com um contato na ONG Oásis Solidário. Eu e a vice-coordenadora Ingrid Albuquerque, a gente dava aula de língua e cultura brasileira para refugiados lá na Mesquita do Pari. E a ideia era trazer para a nossa universidade, a Unifesp, esse projeto para conseguir atender mais alunos. Então a gente se inscreveu no edital para a cultura estudantil da universidade, que financia projetos culturais. E a gente dividiu o projeto em 3 eixos, que são o ensino de língua portuguesa, as oficinas culturais e a elaboração do Memorial Digital do Refugiado. A proposta das aulas, propriamente dito, é a inserção do refugiado na sociedade. Então a gente, como não tem material didático, não tinha até então material didático de ensino de língua específico para refugiados, porque é uma situação muito específica. Muitos cursos eles ficam meio perdidos porque a gente não tem uma orientação do que seguir em relação a conteúdo. Então a gente montou um material didático, o Recomeçar, trabalhando com essas questões específicas da situação do refugiado. Então o material ele é criado, é voltado na história de 3 refugiados e ele é focado nas situações cotidianas. Então o aluno aprende a se apresentar, ir numa entrevista de emprego, a conversar com um colega, fazer um convite. É bem específico para o dia a dia, para que ele possa se inserir aqui, se estabelecer aqui, conseguir um trabalho, conseguir interagir com a sociedade. Não existia nada voltado para refugiado na educação brasileira até então. Quando vocês então decidiram parar e fazer um estudo, vocês analisaram tudo isso e perceberam o que faltava e como isso deveria ser construído. Sim, Hoje também tem um material didático que foi lançado em parceria da Caritas, da Acnur e do curso Mafalda, que se chama Pode Entrar, e é um material didático muito bom também, que é específico para a inserção do refúgio com o viés dos direitos humanos. O nosso é mais para a cultura brasileira, mas o nosso a gente já utilizou, já testou na Oásis também antes do projeto, e está sempre em revisão, né? Agora que acabou essa primeira fase do projeto, a gente vai sentar, conversar, reeditar todo o material, porque é uma coisa inovadora. Então a gente sempre tem, e o material didático ele não abrange a totalidade da sala. Então a gente sempre tem que pesquisar para conseguir abranger o máximo possível. Com o diploma nas mãos, o Ognet, que veio da Nigéria e está há 1 ano no Brasil, já entende bem o português e sabe o valor das aulas. Sim, é importante pessoas aprender português, porque aqui no Brasil, muitas pessoas falam só português, não outra língua. So, importante não ser refugiado, estrangeiros, aprender, falar bem, conversar com pessoas. A pequena Lotus veio da Síria há 1 ano e sabe como é não entender nenhuma palavra do português. Ela tem 9 anos, está matriculada no 4º ano do ensino fundamental, mas conta que foi muito difícil compreender o que a professora falava. E como que você tem feito? Os professores estão ajudando? Os amigos estão ajudando? Como você faz para conseguir estudar? Os professores e os amigos ajudam. E
quando eu já sei a língua, já foi fácil. A nossa preocupação também para ampliação é trabalhar com as crianças refugiadas, porque faz parte da função do governo da educação, principalmente para as crianças, só que eles abrem vaga nas escolas públicas e os professores não têm preparo para lidar com isso. Então a gente está pensando em parceria com o curso de pedagogia, com os alunos da pedagogia, ampliar um projeto para as crianças também. Porque os nossos alunos têm filhos e a gente acompanha a dificuldade deles, assim. E o que eles contam? Qual é a dificuldade? Realmente não tem o trato da comunidade escolar com a criança? Não é que não esteja excluindo, é que realmente não sabe lidar com essa nova situação. É, falta de formação para isso, né? Porque são sistemas linguísticos bastante diferenciados, um árabe para um português. É o alfabeto diferente, a orientação de leitura diferente, então isso é muito complicado, assim. As crianças ainda, elas conseguem, a exemplo da Lotus, que é a filha da Ala, ela conseguiu se adaptar super bem, mas são crianças que precisam de um reforço para além da sala de aula. Porque a gente sabe que no ensino básico eles não ensinam de fato a língua portuguesa para a comunicação. E os alunos, as crianças precisam também disso, né? Ala Faias também chegou aqui fugindo da guerra. Após um ano aprendendo português, agora pode pensar em procurar emprego e também em ajudar a filha nas lições de casa. É importante aprender essa língua, porque aqui no Brasil novo casa para nós. Só você precisa aprender essa língua para trabalhar, falar com outras pessoas, fazer um pouco amigos, procurar para melhorar a vida aqui. O site do MemoRef, que é memorialdorefugiado.com.br, ele conta com a apresentação do projeto, então a gente vai contar um pouco da história do projeto, da equipe. Ele tem um acervo, que é a parte de coleta que a gente fez ao longo do projeto, e dentro do acervo tem a mostra. Então a gente tem um exemplo de mostra lá, e por questões burocráticas, até para preservar a identidade deles, a gente não deixa todo o acervo disponível. Mas a pessoa pode ter acesso desde que ela faça um cadastro e mande um e-mail para a gente. E também tem o material disponível para download lá. Para quem quiser usar nos outros cursos, fica à vontade, é livre uso. Como foi feito o material didático? Ele foi feito por 3 integrantes da equipe, eu, a vice-coordenadora Ingrid Albuquerque e a professora Beatriz. Nós nos juntamos um mês, mais ou menos, antes do projeto começar a ser aprovado, e a gente montou esse material com base nos livros de ensino de língua portuguesa para estrangeiros e nas nossas experiências em sala de aula com estrangeiros também. Então vocês realmente foram para aquela coisa de experimentação para ver o que eles queriam e como que funcionava. Vocês, além da apostila, davam tarefas, era sempre um voluntário acompanhando o refugiado em questão em sala de aula? Como que era isso? Usavam vídeos, músicas? Então, como que funcionava? Na verdade, a gente começou as aulas assim, com o livro didático. E foi percebendo que faltava alguma coisa, a gente tem que dar, tá faltando alguma coisinha assim para incentivo deles, né? E a gente começou a passar imagens, que foi uma coisa que despertou muito, assim. O ensino foi muito facilitador, então essa coisa do digital, né? Essa coisa digital ajudou muito, porque a gente teve uma facilidade enorme. Porque, por exemplo, na Oasis a gente não conseguia explicar coisas simples como flor. A palavra flor, para eles, o código não bate, então o objeto não bate com o significado. E aí, com a imagem, tudo facilita. Então, a gente passou a utilizar, né, as imagens, inserimos vídeos, diversos vídeos, com diversos intuitos, tanto para explicar coisas, assim, como um vídeo mais didático, ou um vídeo de música mesmo, de dança. O professor que for se dedicar, que entrar no MemoRef, ou até mesmo resolver se dedicar a essa questão dos refugiados, você está dizendo que é muito difícil. É preciso paciência, é preciso dedicação. É claro que todo tipo de educação, seja lá qual for, é preciso de tudo isso, mas é preciso de um pouco mais. Eu acredito que todos os professores devem ter um olhar social. Todos os professores devem olhar para os seus alunos com individualidade, vendo aquele aluno nas suas necessidades, o que ele precisa, qual que é a necessidade dele, se é um exercício, é paciência, é conversa. Então, assim, eu acredito que essa é a função do professor, né? Tem essa sensibilidade, faz parte da profissão. E agora, com o refugiado, eu acho que a questão é mais sensível porque a gente se depara com histórias, né?
E aí essas histórias vão impactar muito na nossa vida, em como a gente olha o mundo. Então, assim, a sensibilidade, eu acho que ela é aflorada justamente por estar lidando com esse grupo, entendeu? Então, assim, sim, tem que ter necessidade, tem que ter sensibilidade, porque não dá para uma pessoa, sem um contexto sociopolítico, entender a situação do refugiado. É descontextualizado achar que um refugiado vem para cá para roubar o seu emprego. Não, ele não vem. Então, uma pessoa dessa, por exemplo, não serviria para dar aula de português para um refugiado. Por quê? Porque não tem esse conhecimento sociopolítico. Então, essa sensibilidade, ela vai se aflorando. E mesmo, assim, de primeira é um choque. É um choque porque a gente tem bastante apoio, a gente tem saúde pública, a gente tem escola pública, todos os meios têm problemas, né? Mas assim, é uma questão muito delicada. Quando a gente fala de guerra é mais difícil, né? É muito difícil, porque quando você vê a Síria na situação que está toda destruída e vê um aluno falar para mim que ele não consegue aprender porque tem gente na Síria morrendo, assim, é chocante. Mas tudo vale muito a pena. Eles são sensacionais. Todos, com todas as suas histórias, com todas as suas dificuldades, com todas as dificuldades de aprendizagem, de vivência, tudo. E se você quiser ter acesso a mais conteúdo sobre educação, é só visitar o nosso portal. Você também pode curtir a nossa página no Facebook, seguir a gente no Twitter ou até mesmo se inscrever no nosso canal no YouTube.